Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de darem a sua curtida, de se inscreverem se ainda não estão inscritos aqui no nosso canal, acionar o sininho das notificações para receberem sempre as novidades que colocamos aqui. Compartilhar esse vídeo, convidar outras pessoas interessadas em saberem alguma coisa a respeito da história do nosso país e do mundo. Mas hoje vamos falar novamente sobre a Revolução Francesa. Já havíamos falado anteriormente, sim. Vamos falar sobre essa revolução que foi um marco na história da humanidade. Mas vamos falar alguns detalhes que não são conhecidos, alguns detalhes que são, assim, totalmente ignorados pelas pessoas. E que vão mostrar que muitas das coisas que nós conhecemos da Revolução Francesa não foram bem assim. Se vocês querem saber alguma coisa a mais sobre esses detalhes, eu vou deixar aqui na descrição o site, onde vocês vão poder ler mais alguma coisa sobre isso. E se vocês querem conhecer fatos curiosos, fatos desconhecidos da Revolução Francesa, me acompanhem e vejam essa história. O primeiro ponto não muito falado, geralmente nem falado, é em relação aos privilégios que os estados mais altos, primeiro e segundo estado, tinham na França. A Assembleia dos Estados Gerais, que havia sido convocada em 1888, na verdade já foi antecedida por uma outra Assembleia, a chamada Assembleia dos Notáveis, convocada em fevereiro de 1787. E essa Assembleia reuniu membros do clero, nobreza, proprietários de terra e autoridades indicadas pelo rei. E essa Assembleia, por incrível que pareça, estava de acordo com o princípio da igualdade fiscal, ou seja, todos pagarem impostos. Muitos aceitavam, inclusive, o fim da isenção de taxas como forma de solucionar uma crise financeira gigantesca que a França estava sofrendo. Inclusive, havia quem defendesse até uma política tributária muito mais abrangente, mais radical do que uma proposta moderada que tinha sido apresentada pelo ministro Calonne, uma espécie de ministro da Economia da época. Essa Assembleia fracassou, sim, mas não foi porque os nobres bateram o pé, não quiseram perder os seus privilégios, mas porque houve um desacordo a respeito do modelo proposto pelo ministro para tributar a produção agrícola. Isso era baseado numa porcentagem sobre o produto bruto, enquanto os notáveis, membros da Assembleia, defendiam um imposto sobre o produto líquido, deduzia dos gastos com sementes, trabalho e equipamento. O imposto territorial, que foi proposto pelos notáveis, foi adotado mais tarde pela própria Revolução Francesa e se manteve com poucas mudanças até a Primeira Guerra Mundial. O segundo ponto, a relação à nobreza cidadã. Nós precisamos redimensionar, repensar a explicação muito consagrada que associa a Revolução Francesa à ascensão da burguesia e os seus interesses políticos, que seriam contrários à nobreza. O surgimento de um grupo radical que se autodenominava patriotas ocorreu dentro da elite aristocrática e eclesiástica, não fora dela. Esse grupo acreditava em liberdade, progresso, ciência, propriedade produtiva e administração justa. E esse grupo tinha um discurso exaltado, furioso, que dividia os franceses entre patriotas e traidores, os aristocratas que se apegavam aos seus privilégios, ou seja, havia discordância entre a aristocracia. Dividia ainda entre amigos do povo e inimigos da pátria. Tinha uma retórica de acusação ainda mais excitante quanto mais punitiva. A grande maioria dos cadernos de queixas apresentados pela nobreza, preparados por ocasião da Assembleia dos Estados Gerais, se expressavam em favor
do princípio burguês de igualdade perante a lei, defendia a liberdade pessoal e política, reivindicava um plano de educação nacional e pedia a abolição das corporações e a adoção da liberdade econômica. Terceiro ponto, a composição social dos Estados Gerais, que nós falamos de uma maneira muito simplória, entre o primeiro, segundo e terceiro estados. O primeiro e o segundo eram contra o fim dos privilégios, o terceiro era a favor, representante do povo. Não foi bem assim. Essa Assembleia, foi reunida em 1788, não contou com uma representação coesa, homogênea, mesmo em cada ordem em particular. Entre a nobreza, a maioria era de nobres provincianos pobres, que já não tinham um centavo. Tinham só os seus títulos como sinal de distinção. E não viam esses nobres provincianos com bons olhos o liberalismo dos nobres esclarecidos, chamada nobreza cortesã. Já os representantes do terceiro estado não provinham da camada mais popular, muito pelo contrário. A maioria desses eram advogados, funcionários públicos, médicos, abades, homens de negócio, escolhidos pela sua eloquência e cultura. Já os representantes do clero, por sua vez, contavam com um grupo de bispos ricos, uma renda anual que chegava a 50 mil libras, mas a maioria, cerca de 2/3 dessa representação eclesiástica, era de sacerdotes pobres, que sobreviviam com 300 libras anuais. E aí eles estavam muito mais próximos do povo do que o próprio terceiro estado, os próprios deputados do terceiro estado. Agora, a grande data da Revolução Francesa, o 14 de julho, a tomada da Bastilha. O 14 de julho, na verdade, começou 2 dias antes. Como assim? O estopim que levou a tomada da Bastilha ocorreu, na verdade, no dia 12 de julho. A demissão do ministro Necker. Esse ministro, o povo, acreditava ser capaz de solucionar a crise econômica e financeira do país. O momento da sua demissão não podia ser pior. Naquela semana, o preço do pão atingia o máximo e vencia o prazo para se pagar os aluguéis e as dívidas, sem que as famílias tivessem dinheiro para isso. Foi nesse clima, então, que cresceram os rumores de que havia uma conspiração para castigar o povo. Já existiam fake news na época. Levar o povo à submissão, afastar o Necker e dissolver a Assembleia Nacional, que tinha pouco tempo estava reunida. Não havia complô nenhum, mas o aumento das tropas em Paris e arredores deu força a essa teoria da conspiração. Era um domingo. Muitos foram às ruas de Paris buscar mais informações sobre o que estava acontecendo. Por volta das 16 horas, um jovem advogado, nos jardins do Palais Royal, fez um discurso inflamado, chamando todos para formarem milícias e se defenderem do exército do rei. As armas! Era o grito que ressoou por toda a cidade. A partir de então, uma série de tumultos vão ocorrer. Milhares de pessoas invadiram os teatros, cafés, exigindo o fechamento das portas em sinal de luto pela queda do ministro. Lojas foram pilhadas. E na sequência desses fatos é que veio a célebre tomada da Bastilha no dia 14 de julho. O quinto ponto, o mito da Bastilha. Grande parte do que se escreveu a respeito dos horrores da Bastilha foi uma invenção dos revolucionários, outra fake news. A crítica era tão poderosa que quando a fortaleza foi tomada, os próprios invasores ficaram decepcionados com o que eles viram ali dentro. Só 7 prisioneiros, nenhum condenado enterrado vivo, nenhum cadáver insepulto, preso a correntes, né? Esse aqui, como se dizia, que existia lá dentro. As celas da Bastilha não eram nada diminutas, claustrofóbicas, pelo contrário, eram celas octogonais com cerca de 5 metros de diâmetro, talvez até melhores que algumas celas dos nossos presídios hoje,
com janelas acessíveis ao prisioneiro. Dispunham cada um de uma cama com cortinado, uma ou duas mesas, várias cadeiras, fogão ou estufa. Os prisioneiros podiam, inclusive, levar os seus pertences e também cães e gatos para aqui, para acabar com ratos e insetos. E era comum isso em qualquer lugar, até mesmo no Palácio de Versalhes. Já falamos isso aqui num outro vídeo, vou deixar o card aqui, se vocês quiserem saber curiosidades a respeito do Palácio de Versalhes. A comida variava de acordo com a condição social do prisioneiro, mas também não era nada assim intragável, não. Os mais pobres, para se ter uma ideia, recebiam sopas que vinham guarnecidas com uma fatia de toucinho ou presunto, pão, vinho e queijo. Permitia-se, inclusive, o consumo de álcool e tabaco. Jogos de cartas para os detentos que partilhassem a mesma cela, e uma mesa de bilhar, inclusive, foi disponibilizada para os nobres bretões que requisitaram. E o sexto ponto, a demolição da Bastilha. A ideia de demolir a Bastilha não foi originariamente dos cidadãos parisienses, que invadiram ali no dia 14 de julho. Algumas semanas antes, o próprio governo de Luís XVI já havia decidido que iria demolir a fortaleza, como parte de um projeto mais amplo de embelezamento urbano de Paris, que previa a construção de jardins, praças, passeios, e no lugar da Bastilha seria erguida uma coluna mais alta até que a própria prisão. Na sua base haveria uma inscrição simples que diria Luís XVI, restaurador da liberdade pública. A coluna foi erguida, mas em outro contexto, mais adiante, lá, o contexto do que ocorreu lá em 1830, a Revolução de 1830, que já falamos aqui também. As pedras da Bastilha foram reutilizadas na construção dos pilares da chamada Ponte da Concórdia. Isso forneceu um símbolo muito forte. Atravessar essa ponte passou a significar pisotear o absolutismo monárquico. Os restos da Bastilha serviram também para fabricar uma série de objetos, né, de lembranças da velha prisão, no formato de mini bastilhas, tinteiros, peso para papel, caixinhas de rapé, peças de tabuleiro de xadrez, que foram vendidas como lembranças da fortaleza. E fechando aqui o nosso grupo de fatos desconhecidos sobre a Revolução Francesa, vamos falar sobre a Revolução feita em nome do rei. Mas como sim em nome do rei? Antes de falarmos disso, não se esqueçam, mais uma vez, de curtirem, de se inscreverem no canal, de acionarem o sininho das notificações. Compartilhar esse vídeo para que outras pessoas saibam dessas novidades todas que estamos aprendendo hoje. A Revolução foi feita em nome do rei? Como assim? Nos primeiros tempos. A fúria popular era contra os nobres, não contra a monarquia. Luís XVI tinha prestígio e respeito. Todos ansiavam pela restauração do poder real, paterno e protetor contra os desmandos da nobreza. Durante o período que foi conhecido como Grande Medo, entre julho e agosto de 1789, toda a França foi sacudida por levantes populares, ataques a castelos, casas e igrejas. Os atacantes, camponeses pobres, alegavam agir em nome do rei, invocando seu augusto e benevolente nome. No episódio da chamada Marcha das Mulheres, que ocorreu em outubro também de 1789, quando a multidão enfurecida invadiu as dependências de Versalhes, Luís XVI saiu ao balcão e falou às invasoras, dizendo que concordava em ir até Paris, confiando-se ao amor dos bons e fiéis súditos. Foi recebido por aplausos. Em seguida, Maria Antonieta, ela própria, foi tão antipatizada depois, saiu sozinha ao balcão e a multidão ali exultou, gritando: "Viva a rainha!". O povo, com isso, legitimou a monarquia. E como que isso mudou? Nós vamos ver num outro vídeo a respeito de outros fatos desconhecidos da Revolução Francesa. Então, aqui são os primeiros desses fatos que pouquíssimos sabem e ocorreram durante esse movimento
tão importante na história da humanidade, na história, pelo menos, do mundo ocidental. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtirem. Se não conheciam esses fatos, como acredito que não conhecessem, não deixe de comentar aqui alguma coisa e perguntarem se tem alguma colocação a respeito desses acontecimentos da Revolução Francesa, que começou em 1789. No próximo vídeo vamos falar mais alguns desses fatos interessantes a respeito da Revolução. Aproveita, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.